pessoal, eu sou Pedro Henrique Monteiro Chaves e vou deduzir a fórmula do teorema dos eixos paralelos em relação ao momento de inércia. Primeiro, eu vou traçar um eixo paralelo, como diz o próprio teorema, em relação ao eixo X principal. Vou chamar ele de X'. Calculando o momento de inércia dele, ficaremos com a integral. Precisamos de um momento de um elemento infinitesimal diário. Vamos pegar um elemento infinitesimal diário para integrar em relação à área. Então ficaremos com X' integral em relação à área. Dessa distância aqui, essa distância chamarei de Y. E a fórmula do momento de inércia é ao quadrado. Peguei isso porque, pessoal, quando você pega o momento de inércia em relação a X, na integral vai ficar Y. dA. Pronto. Mas eu quero o momento de inércia em relação ao eixo principal. Aí o que eu posso fazer? Momento de inércia em relação ao eixo X é igual a integral em relação à área dessa distância aqui, pessoal. Eu vou pegar essa distância agora. Y mais essa distância aqui que eu vou chamar de dy. Distância Y. Aí ficaremos com Y mais dy ao quadrado dA. Desenvolvendo isso aqui, pessoal, ficaremos com Y ao quadrado, a integral em relação à área, Y ao quadrado mais 2y dy mais dy ao quadrado dA. Desenvolvendo ainda, ficaremos com integral em relação à área de y ao quadrado dA, y ao quadrado dA, mais a integral, tudo em relação à área, pessoal, se esquecer disso, de 2y dy mais a integral em dA mais a integral de dy ao quadrado dA. Desenvolvendo isso aqui, porque nós sabemos que dy e o 2 são constantes, podemos tirar a integral, né? Então, isso ao quadrado em relação a dA mais 2 dy, a integral de y dA mais a integral. Sabemos que dy é uma constante e tiramos da integral de y ao quadrado vezes a integral de dA. Desenvolvendo agora desse lado do quadro, ficaremos com xy é igual a xy', por quê? Essa fórmula aqui, pessoal, já deduzimos antes, que x' é igual a integral nessa área de y ao quadrado dA. Então, substituindo aqui, vai ficar x igual a x' mais. Pessoal, aqui vai zerar. Por quê? Porque essa fórmula aqui do integral de y dA é a fórmula do momento estático em x. E o momento estático aqui em x, por se estar passando pelo central, é zero. Então, aqui zerou, mais dy ao quadrado. A integral de dA é a área, né? Deduzimos assim a fórmula do teorema dos eixos paralelos em relação aos momentos. Meu nome é Marcos Maciel e apresentar a aplicação resolvendo uma incidência da figura 1. Bem, a figura 1 estudando a retângulo, nós vamos calcular o centro da mesma, que será dado por momento x, porque y sempre em relação a x é de 1 metro, em relação a y para y é 3 metros. E agora iremos calcular o momento de incidência para a figura 1. Primeiramente, em relação ao centro da figura, onde o momento nesse x em relação ao centro da figura será dado com a equação tabelada, né? Onde essa equação tabelada é a altura elevada ao cubo vezes a base dividido por 12, onde nós temos tanto a altura do retângulo, que é de 6, e a base, que é de 2. Substituímos na equação, vamos obter que o momento nesse x em relação ao centro da figura
foi de aproximadamente 26 metros elevado a quarto. Agora nós vamos calcular o momento de inércia em relação ao centro da figura, que também dá por uma equação tabelada, onde essa equação tabelada é igual a base elevada a última vezes a altura, isso dividido por 12, onde nós temos tanto a base como a altura já são conhecidos, que nós vamos substituir na equação, vamos obter que tal momento é de aproximadamente 4 metros elevado a quarto. Agora nós iremos calcular o momento de inércia em relação ao x e y. Para tanto, nós vamos utilizar a equação do teorema de eixo paralelo para o momento de inércia, onde, para resolver a equação, nós devemos ter alguns cuidados. Entre eles é calcular calcular o centroide da figura, certo? Como um todo, ou seja, tendo como referência o eixo x e y, tendo como eixo de referência, faz-se o cálculo dos centroides. Logo depois, nós iremos calcular os momentos de inércia, do centroide da figura em relação ao eixo de referência, nesse caso x e y. E em seguida vamos somarmos com uma área, onde essa área é a área da figura em estudo, vezes uma distância, onde essa distância requer um pouco de cuidado. E vamos somar e vamos multiplicar essa área dessa figura por uma distância elevada ao quadrado. Essa distância, como já havia falado, requer um pouco de cuidado e um pouco mais de atenção, uma vez que essa distância vai ser o centroide da figura em estudo, tendo como referência x, x e y, menos a distância perpendicular dos eixos de referência x e y até os eixos em que se quer fazer os momentos, que no caso da questão quer fazer os momentos em relação aos eixos, os momentos de inércia em relação aos eixos x e y. Para tanto, agora nós vamos utilizar esse teorema para a resolução da questão e ficará um pouco mais fácil de ser compreendido. Bem, o momento de inércia em x em relação ao eixo x será dado pelo momento de inércia em x em relação ao centroide da figura, que já é conhecido, mais a área, que também já é conhecida, pois é a área do retângulo, vezes a distância em y, onde a distância em y vai ser o centroide da figura, menos a distância perpendicular do eixo de referência x ao eixo que se quer fazer o momento, que é x', e elevando essa distância ao quadrado, substituindo na equação, nós vamos obter que o momento de inércia em x em relação a x' será de aproximadamente 63 metros elevado a quarto. De forma semelhante, nós vamos fazer para y, onde o momento de inércia em relação a y' será dado pelo momento de inércia em relação ao centroide da figura, mais a área que é conhecida a distância x elevado ao quadrado. Essa distância x elevado ao quadrado é a distância do centroide da figura em relação ao eixo de referência, aos eixos de referência x e y, menos a distância perpendicular do eixo de referência y até o eixo que se quer fazer o momento, nesse caso y'. Elevando essa distância ao quadrado, substituindo na equação, nós vamos obter que o momento de inércia y em relação a y será de aproximadamente 4,75 metros elevado a quarto. Agora nós iremos calcular os momentos de inércia da figura 2, também é simples, pois é um retângulo, nós iremos calcular o centroide da figura para x 1 metro e para y 0,5 metros. Aí calculamos os momentos de inércia da figura 2, primeiramente em relação ao centroide da figura. Nós vamos obter que o momento de inércia x em relação ao centroide da figura é dado por uma equação tabelada, onde nós já conhecemos, vamos substituir os valores já conhecidos, que é tanto a base como a altura na equação, vamos obter que o momento de inércia x em relação ao centroide da figura é de aproximadamente 0,5 metros elevado a quarto. De forma bem semelhante, nós vamos fazer para y, onde o momento de inércia em relação ao centroide da figura também é dado por uma equação tabelada, vamos substituir os valores conhecidos na equação, vamos obter que esse momento será de aproximadamente 18 metros elevado a quarto. Agora nós iremos calcular os momentos em relação ao eixo x e y'. Como eu já havia falado, nós vamos utilizar a equação do teorema do momento, nós vamos utilizar a equação do teorema do eixo paralelo para o momento de inércia, será dado pela seguinte equação que já foi falada anteriormente, como nós iremos calcular todos os componentes dessa equação.
nós já temos todos eles, vamos substituir na mesma e vamos obter que o momento inércia em x em relação a x será de aproximadamente 6,5 metros elevado à quarta, de forma análoga nós vamos fazer para y, o momento inércia em relação a x será daquela equação com todos os valores já são conhecidos, vamos substituir na mesma e vamos obter que o momento inércia em relação a x será de aproximadamente 2,375 metros elevado à quarta. Agora nós iremos calcular os momentos inércia da figura 3 de forma bem semelhante, ou seja, vamos seguir a mesma sistemática das outras duas resoluções anteriores. Iremos calcular os centros da mesma, que será dado x1 para x e 5,5 para y. Vamos calcular os momentos inércia em relação ao centro da figura, o momento inércia em x em relação ao centro da figura tabelado, vamos substituir os valores que vocês na equação, onde esses valores estão expostos na figura. E vamos obter que o momento de inércia em x em relação ao centro da figura é de aproximadamente 0,5 metros elevado à quarta. Em um momento de inércia em relação ao centro da figura também é tabelado, nós já sabemos os valores, vamos substituir a equação e vamos obter que o momento de inércia em relação ao centro da figura é de aproximadamente 18 metros elevado à quarta. Agora nós iremos calcular os momentos de inércia em relação aos x e y, onde será dado pela equação que pode ser logo aqui abaixo. Nós já sabemos todos os valores, vamos substituir nessa equação e vamos obter que o momento de inércia em x em relação a x será de aproximadamente 96,5 metros elevado à quarta. Agora nós iremos fazer o momento de inércia em relação a y, onde já conhece os termos da equação, vamos obter que o momento de inércia em relação a y será de aproximadamente 3,75 metros elevado à quarta. Agora nós iremos calcular os momentos de inércia da figura 4. Na figura 4 nós decompomos a mesma em três áreas, a área 1, a área 2 e a área 3, para que nossos cálculos fiquem mais fáceis, uma vez que nós já calculamos a área 1 e a área 2 anteriormente. Com isso nós iremos calcular somente os momentos em relação à área 3. E os momentos de inércia das áreas 1 e 2 são conhecidos. Para a área 1, o momento de inércia em relação a x será de aproximadamente 6,5 metros elevado à quarta. E o momento de inércia em relação a x será de aproximadamente 6,375 metros elevado à quarta. Para a área 2, o momento de inércia em x em relação a x será de aproximadamente 96,5 metros elevado à quarta. E o momento de inércia em relação a x será de aproximadamente 18,375 metros elevado à quarta. Com isso, nós iremos calcular os momentos de inércia da área 3. Primeiramente, nós iremos descobrir o centro da mesma, que será dado por 1 metro em relação a x e 3 metros em relação a y. Logo em seguida, iremos calcular o momento de inércia em x em relação ao centro da figura, que já foi clareado pela equação tabelada, nós já conhecemos a base desse retângulo, que é de 2 metros e a altura que é de 4. Substituímos na equação, vamos obter que ao momento será de aproximadamente 10,667 metros elevado à quarta. Agora nós iremos fazer o momento de inércia em relação ao centro da figura, que será pela equação tabelada, como já havia falado anteriormente. Substituindo os valores conhecidos na equação, e vamos obter que o momento de inércia em relação ao centro da figura é de aproximadamente 2,667 metros elevado à quarta. Agora nós vamos calcular os momentos de inércia em relação ao x e y, como já havia falado anteriormente. Nós vamos utilizar a equação de teorema de dois paralelos para o momento de inércia, que é dada pela seguinte equação, onde nós conhecemos todos os valores. E mais uma vez eu vou lembrar que essa distância é importante e requer um pouco de cuidado. Nessa distância vai ser o centroide da mesma em relação ao eixo y menos a distância perpendicular do eixo x, vamos dizer assim, tomado como referência até o eixo em que se quer fazer o momento. Nesse caso, a distância dada por 1,5 metros, ela é a distância quadrada. Substituindo na equação, nós vamos obter que o momento dessa x em relação ao x será de aproximadamente 28,667 metros elevado à quarta. Agora nós iremos fazer para y, onde o momento nesse em relação ao y será dado pela seguinte equação, nós já conhecemos os valores, substituímos na mesma
vamos obter que o momento de inércia em Y em relação a Y' será de aproximadamente 3,167 metros elevado a 4. Com isso, nós iremos fazer o somatório de todos os momentos de inércia, de todas as partes que compõem a figura 5, a figura 4, para assim nós obtermos o momento de inércia. O momento de inércia em X e Y' é da figura 4 toda. Primeiramente, nós iremos fazer o somatório dos momentos em X em relação a X', dos momentos da figura, das figuras calculadas anteriormente, e nós vamos obter que o momento de inércia em X em relação a X' da figura 4 completa será de aproximadamente 131,667 metros elevado a 4. De forma análoga, nós vamos fazer para isso, onde nós vamos fazer o somatório dos momentos das áreas que compõem a figura 5, a figura 4 completa, e vamos fazer o somatório da mesma e vamos obter que o momento de inércia em relação a Y' será da figura, a figura 4 completa será de aproximadamente 39,967 metros elevado a 4. Agora nós vamos calcular o momento de inércia da figura 5, onde a mesma também foi composta em 3 áreas, onde a área 1 é conhecida, foi calculada anteriormente, vamos calcular a área 2 e a área 3. O momento de inércia da área 1 é o momento de inércia em X em relação a X' para a área 1 é de aproximadamente 63 metros elevado a 4. O momento de inércia em relação a Y' para a área 1 é de aproximadamente 4,75 metros elevado a 4. Com isso, nós iremos calcular os momentos de inércia para a área 2 e posteriormente para a área 3. Para a área 2, primeiramente, nós iremos calcular os centroides da mesma, que é de 1.2 metros para X e de 0,5 metros para Y. Em seguida, nós iremos calcular o momento de inércia em X em relação ao centroide da figura, ou seja, da área em estudo, na verdade, com uma equação tabelada. Substituindo os valores conhecidos na equação, nós vamos obter que o momento de inércia em X em relação ao centroide da figura é de aproximadamente 0,3 metros elevado a 4. E o momento de inércia em relação ao centroide da figura também da equação tabelada, substituindo os valores na mesma, nós vamos obter que o momento de inércia em relação ao centroide da figura será de 5,333 metros elevado a 4. Agora nós vamos calcular os momentos de inércia em relação ao X e Y', que é dado pelas equações seguintes. Substituindo os valores na mesma, nós vamos obter que o momento de inércia em X em relação a X' é de aproximadamente 4,333 metros elevado a 4. E o momento de inércia em relação a Y', onde eu conheço todos os valores na mesma, vou realizar esses pequenos cálculos aqui e vou obter que o momento de inércia em relação a Y' é de aproximadamente 47,583 metros elevado a 4. Agora nós vamos calcular o momento de inércia da área 3, onde nós vamos descobrir logo o centroide da mesma, que é de 4 metros para X e 5,5 metros para Y. Iremos calcular o centroide da mesma em relação. Iremos calcular o momento de inércia de X em relação ao centroide da mesma, onde nós alcançamos todos os dados, substituindo a equação, vamos obter que tal momento é igual a 0,333 metros elevado a 4. Para Y a mesma coisa, onde o momento de inércia em relação ao centroide da figura será de aproximadamente 5,333 metros elevado a 4. Agora nós vamos calcular os momentos de inércia em relação ao X e Y', onde é dado pelas equações que vocês podem ver, e nós já conhecemos todos os valores que compõem, todos os valores das incógnitas que compõem a equação, substituindo na mesma, nós vamos obter que o momento de inércia em X em relação a X' será de aproximadamente 64,333 metros elevado a 4, e o momento de inércia em relação a Y' será dado por a equação que pode ser vista aqui, onde eu já tenho dito que você deve tomar um pouco de cuidado com a distância da distância. Eu já ensinei como é que você pode calcular, que é o centroide da figura, em estudo, nesse caso em relação a y, que é 4, menos a distância perpendicular entre o eixo de referência e o eixo que se quer fazer no momento,
eleva essa distância ao quadrado e jogando a equação, vamos obter que o momento inércia em relação a y será dado por 35,5 sobre 3 metros elevado a 4. Com isso, nós iremos fazer o somatório dos momentos de todas as áreas que compõem a figura 5, para então obtermos, fazendo esse somatório, que o momento inércia em x em relação a x será de aproximadamente 131,666 metros elevado a 4. De forma semelhante, iremos fazer para y, fazendo o somatório de todos os momentos de todas as áreas que compõem a figura 5, para então chegarmos ao momento de inércia em relação a y' da figura 5 completa, que será de aproximadamente 87,916 metros elevado a 4. Bem, pessoal, irei resolver a aplicação 2 para os cálculos do movimento de inércia. É importante lembrar que, para fazer os cálculos partindo do eixo x, y, temos que achar o momento de inércia em relação a este eixo, para depois jogarmos em relação ao centroide da figura e em seguida jogarmos ao eixo que nos pede x' e y'. Dessa forma, inicialmente, iremos calcular em relação aos eixos coordenados dados x e y. Para o momento em x, devemos analisar por integração numérica os intervalos de integração, da mesma forma que em y. Os intervalos de integração em x, ele vai de 0 a 2 e de 0 a 6 em y. Dessa forma, aplicando na fórmula y² de y sobre x, teremos um momento de inércia em relação ao eixo coordenado x igual a 144 metros a 4, bem como um momento em relação ao eixo y, através da fórmula, igual a 16 metros a 4. Agora, faremos o momento em relação ao centroide da figura, que, analisando a figura, temos que o centroide em x é igual a 1 metro e em y é igual a 3 metros, e sua área é igual a 12 metros quadrados. Dessa forma, aplicando no teorema dos eixos paralelos para momentos de inércia, temos que o ix mais externo, que é o ix que foi calculado anteriormente dos eixos coordenados, é igual ao momento do centroide em x mais a área vezes a distância em y ao quadrado. Como a gente tem que tomar cuidado em relação de onde está partindo até onde vai. Dessa forma, estamos partindo do eixo xy e estamos indo para o eixo do centroide. Dessa maneira, se dá pela subtração do eixo onde estamos indo até o eixo do centroide. Aqui vemos que fomos de 0 em y até 3, que é o eixo do centroide. Dessa forma, dy será igual a 3. Calculando pela fórmula e isolando x, teremos x igual a 36 metros a 4, bem como em y, que se dá pela mesma fórmula, só que o intervalo entre as duas entre os dois momentos é dx, que é a variação de x entre o eixo xy, que é 0, menos a distância em relação ao centroide, que é 1. Dessa maneira, realizando os cálculos e isolando I barra y, que é o momento em relação ao centroide em y, teremos um momento igual a 4 metros a 4. Agora que temos em relação ao centroide, iremos calcular os eixos coordenados em relação aos eixos x' e y', que é feito através do teorema dos eixos paralelos, como novamente, e a distância em y será da distância do centroide até a distância do eixo paralelo. Dessa forma, temos que é de 3 até 1,5. Tudo isso ao quadrado, e eu tenho que o momento em x' será igual a 36 metros a 4. Bem como o momento em y', ele vai de... aplicando na fórmula, e dx ele vai do x do centroide, que é 1, menos o x do eixo em y' x', que é 1,25. Dessa forma, elevando ao quadrado e substituindo pelas constantes, teremos que o momento em y' será igual a 4,75 metros a 4.
Agora ficou fácil, pessoal. Agora iremos calcular os momentos de outras figuras através dos mesmos métodos. Como foi calculado anteriormente, em relação aos eixos coordenados dados x e y, teremos por integração numérica o momento em x, partindo do intervalo de menos 2 a 4 de 0 a 1 em y, teremos que o momento em relação ao eixo x vai ser igual a 2 metros a 4. E o momento em relação ao eixo y, através dos mesmos intervalos e pela fórmula dada, é igual a 24 metros a 4. O momento do seu centroide pelo seu centroide, que é 1 metro em x e 0,5 metros em y, e sua área igual a 6 metros quadrados, teremos que o momento, através dos teoremas dos eixos paralelos, como foi dito anteriormente, teremos que o momento em relação ao centroide em x será igual a 0,5 metros a 4. Bem como o momento em y, pelo teorema dos eixos paralelos dos momentos, como foi falado anteriormente, teremos isolando o momento em relação ao centroide em y, e ele será igual a 18 metros a 4. Agora, colocando em relação aos eixos coordenados x' e y', e para x temos valores descritos acima, e aplicando as distâncias, como foi dito anteriormente, teremos que o momento em relação ao eixo x' será igual a 6,5 metros a 4, bem como o seu momento no eixo y' será substituindo pelas constantes que foram calculadas anteriormente e fazendo as distâncias como foi explicado anteriormente, que é do ponto que se está até o ponto que queremos ir, tudo isso elevado ao quadrado, teremos um momento em y' igual a 18,375 metros a 4. Para a figura 3, resolvendo em relação aos eixos coordenados x, y, e através de integração numérica, dupla integração, varrendo de um intervalo em x de menos 2 a 4 e em y de 5 a 6, teremos através da fórmula o momento em relação ao eixo coordenado x igual a 182 metros a 4, bem como o momento através dos mesmos intervalos de dupla integração, teremos através da fórmula o momento em relação ao eixo coordenado y igual a 24 metros a 4. Agora, calculando em relação ao centroide da figura, temos que o centroide dessa figura em x ele é 1 metro e em y ele é 5,5 metros, e sua área é igual a 6 metros. Dessa forma, partindo do teorema dos eixos dos momentos paralelos e substituindo na fórmula e isolando I barra x, que é o momento em relação ao centroide em x, esse momento será igual a 0,5 metros a 4. Da mesma maneira, em relação ao eixo y, teremos que o momento em relação ao eixo y, isolando ele, através dos cálculos acima, teremos um momento igual a 18 metros a 4. Fazendo em relação aos eixos coordenados dados x' e y', temos que o momento em x' vai ser igual ao momento do centroide, como foi dito anteriormente pelo teorema dos eixos paralelos, substituindo os valores dados, teremos que o momento em relação ao eixo x' vai ser igual a 96,5 metros a 4. Da mesma maneira em y, através dos cálculos que foi feito anteriores, substituindo, e a distância, como foi dito anteriormente, e ao quadrado, teremos que o momento em relação a y' será igual a 18,375 metros a 4. Dessa maneira, agora vamos calcular a aplicação dos momentos de inércia para a figura 4. A figura 4, a gente dividiu ela em três retângulos e demos um nome a essas figuras. Temos que A1 e A2 já foram calculados anteriormente e temos os seus momentos. A nossa intenção será calcular A3 e fazer o somatório para encontrar em relação a x' e y'. A3 em relação ao eixo x e y, por dupla integração, tomando cuidado em seus intervalos, que vai em x de 0 a 2 e em y ele vai de 1 a 5,
Através da fórmula, teremos que o momento em relação ao eixo x será igual a 82,667 metros a quadro. Da mesma maneira, o momento em relação a y, através dos mesmos intervalos de dupla integração e a fórmula abaixo, teremos que o momento será igual a 10,667 metros a quadro. Jogando para o seu centroide, e o centroide sendo igual a 1 metro em x e 3 metros em y, e sua área igual a 8 metros quadrados, teremos por o teorema dos eixos paralelos e substituindo os valores e isolando o momento em relação ao eixo x do centroide, será igual a 10,667 metros a quarta em x, e em y teremos que o momento em y será igual a 2,667 metros a quarta, sabendo que esse momento é em relação ao centroide, substituindo nas fórmulas acima. Agora, iremos calcular em relação aos eixos x' e y'. Temos a figura aqui, e calculando esse momento em relação a esses eixos, substituindo os valores anteriormente calculados, teremos que, e as suas distâncias respectivas, como foi dito anteriormente, teremos que o momento em x' será igual a 28,667 metros a quadro, bem como que o momento em y', através da fórmula substituindo os valores, e como foi dito para calcular a distância anteriormente, teremos que o momento em y' será igual a 3,167 metros a quadro. Agora que temos todos os momentos, e nessa categoria 4, faremos o somatório para eles. Esse somatório em x', somatório dos momentos em x' será igual ao somatório do momento em A1, somatório do momento de A2, somatório do momento de A3. Substituindo os valores que foram calculados, teremos que o momento total da figura será igual a 131,667 metros a quadro. Dessa maneira, em y, substituindo os valores pela fórmula, teremos que o momento em relação ao eixo y' será igual a 39,917 metros a quadro. Agora, iremos resolver o momento de inércia para a figura 5. Lembrando que, como o momento em relação a A2 já foi calculado anteriormente, nós devemos calcular os momentos em relação a A1 e A3, para assim fazer o somatório dos momentos em relação aos eixos x' e y'. Dessa maneira, o A1 em relação a x e y, por integração numérica, teremos que em x o A1 vai de menos 4 a 0 e em y ele vai de 0 a 1. Aplicando na fórmula, teremos que o momento em relação ao eixo x' ele é igual, o momento em relação ao eixo x coordenado é igual a 1,373 metros a quadro. O momento em y em relação ao eixo coordenado através dos mesmos intervalos de integração, através da fórmula, será igual a 23,333 metros a quarta. Agora, calculando em relação ao seu centroide, sabendo que o centroide de A1 será em x menos 2 e em y 0,5, e sua área vai ser 4 metros quadrados, aplicando o teorema dos eixos paralelos para momentos, teremos que, substituindo os valores e isolando x' e x do centroide, momento do centroide, teremos que o momento do centroide será igual a 0,333 metros a quarta, bem como o momento em relação ao centroide em y, substituindo os valores e colocando a distância como foi explicado anteriormente, teremos que o valor em y do centroide será igual a 5,333 metros a quarta. Agora, iremos resolver em relação ao eixo x' e y'. O eixo x' e y' será igual, substituindo na fórmula, o nosso centroide, a área e a distância, como foi dito anteriormente, como se coloca essa distância, teremos que o momento em relação ao x' vai ser igual a 4,333 metros a quarta. Em y, fazendo da mesma maneira, e substituindo os valores da distância em x, adequadamente, como foi dito anteriormente, teremos que o momento em y' será igual a 47,583 metros a quarta. Agora, iremos calcular A3 em relação aos eixos coordenados x, y. Através de dupla integração, analisando que o intervalo em x ele vai de 2 a 6 e em y ele vai de 5 a 6.
Dessa forma, substituindo na fórmula abaixo, teremos que o momento dos eixos coordenados em x será igual a 1,333 metros a quatro, bem como o momento em y através do mesmo intervalo de dupla integração e através da fórmula abaixo, teremos que o momento será igual a 21,333 metros a quatro. Agora iremos calcular o momento em relação ao seu centroide. Dessa maneira, sabendo que o centroide da figura ele vai de 4, vai em x, ele vai de 4 e em y 5,5, e substituindo na fórmula e todos os valores e isolando e barra x, teremos que o momento em relação ao centroide será igual a 0,333 metros a quarta, bem como o momento em relação ao centroide em y, substituindo na fórmula e calculando a distância como foi dada pelo seu centroide, teremos que o momento em y será igual a 5,333 metros a quarta. Agora, fazendo em relação aos eixos dados x' e y', teremos pelo teorema dos eixos paralelos para momentos, substituindo os resultados obtidos, teremos que, e fazendo a subtração correta da distância em y, teremos que o momento em relação ao eixo x' será igual a 64,333 metros a quarta. Da mesma maneira, fazendo em relação ao eixo y' e substituindo os resultados, aplicando corretamente a distância em x, como foi explicado anteriormente, teremos que o momento em relação ao eixo y' será igual a 35,583 metros a quarta. Agora, temos que fazer o somatório desses momentos da figura A1, A2 e A3 para termos o momento total da figura 5. Substituindo esses valores de x' de A1 e x' de A2 e x' de A3, teremos os resultados abaixo. Em x' será igual a 131,663 metros a quarta. Em y', substituindo esses valores, teremos que em y', pelos valores abaixo, será igual a 87,916 metros a quarta. Bom, comparando as duas aplicações, vemos que os resultados foram os mesmos e serão sempre os mesmos. Por quê? Porque as figuras possuem áreas iguais e os eixos estão paralelos e são os mesmos eixos. Dessa forma, não tinha como dar um valor diferente das duas aplicações. Agora vamos falar sobre o teorema do eixo paralelo em relação ao produto de inércia. Sabemos que a fórmula do produto de inércia é ixy igual a integral em relação à área de xy dA. Aplicando essa fórmula nessa figura, ficaremos com xy igual a integral em relação à área. Quem será x? X será nessa distância do elemento infinitesimal de área até o eixo y, que é x bar mais x' será o x. E o y será o y bar mais o y'. Aí vezes o y bar mais o y'. dA. Desenvolvimento disso daqui, chegamos a essa equação. E xy é igual a integral em relação à área de x barra y barra dA mais integral em relação à área de x barra de y' dA mais a integral em relação à área de y barra x' dA mais a integral em relação à área de y' dA. Sabemos que o y barra e o x barra são constantes, podemos tirar ela da integral, ficando com a nova equação. X bar, y bar, integral dA, mais x bar, vezes a integral em relação à área de y' dA, mais y bar, vezes a integral em relação à área de x' dA, mais a integral em relação à área de y', x' dA. Sabemos que a integral em relação à área de y' dA é o momento
estático em relação ao eixo centroidal aqui em x. Então será zero. A mesma coisa para a integral de x' dA. É o momento estático em y do eixo centroidal. Também será zero. E sabemos que essa fórmula aqui vai nos dar o momento de inércia em relação ao eixo centroidal, o x', y'. Ficaremos com a nova equação. X barra, y barra. A integral de dA será a área, vezes a área, mais o produto de inércia em relação ao novo eixo, que é I, x', y'. Deduzimos, assim, o teorema dos eixos paralelos em relação ao produto de inércia. Sou João Manuel, vou falar um pouco sobre o cálculo do produto de inércia, resolvendo a aplicação 1 e a aplicação 2. Um cuidado a mais que devemos tomar para o produto de inércia é na ordem de escolha da distância dx e dy, bem como na diferenciação dos produtos do eixo e do centroide. Calculando o produto de inércia da figura 1. Vamos calcular o produto de inércia dos eixos centroidais, que não são o x' e o y'. O produto de inércia dessa figura vai ser igual a zero, pois os eixos do centroide é simétrico em relação ao eixo x e y. Em relação à figura, ao centroide da figura, encontramos aqui o centroide em relação a x, 1, em relação a y, 3. Sua área, base vezes altura, 2 vezes 6, 12. O produto de inércia x', y' vai ser igual ao produto de inércia que encontramos, que é igual a zero, mais a sua área vezes a distância y vezes a distância em x. Temos que o produto de inércia x', y' é igual a 12 vezes 1, que é o centroide, menos essa diferença entre o eixo, vezes 3, que é o centroide em y, menos a diferença entre esse eixo. Então, obtemos menos 4,5 metros a quarta. Na figura 2, o produto de inércia dos eixos centroidais também é igual a zero, porque, pelo mesmo fato, serem simétricos os eixos. De forma análoga, encontramos a área, o centroide em x e o centroide em y. Fazemos a mesma conta e chegamos ao resultado de 1,5 metros a quarta. Na figura 3, como podemos ver, bem parecida com a figura 2, seu centroide também igual a zero. Em relação ao centroide da figura, achamos também em relação a x e em relação a y. O produto, como vimos, é igual a zero, como já foi dito. Fazendo os cálculos, aplicando na fórmula, obtemos menos 6 metros a quarta. Essa figura é um pouquinho diferente. Para calcularmos essa figura, vamos ter um pouquinho mais de trabalho. O produto de inércia em relação à figura 1 e à figura 2, nós calculamos anteriormente e obtivemos que o produto de inércia delas
seria igual a zero. E em relação ao eixo x', y', seu produto de inércia da figura 1, menos 6, da figura A2, 1,5. Então, em relação ao centroide da figura, produto de inércia dos eixos centroidais de 3 também vai ser igual a zero. O centroide da figura A3 é o único que vamos calcular, porque já temos A1 e A2. Vamos ter aqui em x 1, em y 3. A área da figura A3, 4 metros quadrados. Seu centroide em relação x', y', aplicando na forma, como já conhecemos a forma, obtivemos o resultado de menos 3 metros quadrados, metros a quarto. Como achamos por partes, dividimos a figura em 3, temos que fazer seu somatório para poder resolver a figura 4 no geral. O somatório do produto de inércia da figura 4 ficou assim. Somatório do produto de inércia em relação ao eixo x', y' da figura 1, mais o da figura 2, mais o da figura 3. Obtivemos o resultado de menos 7,5 metros a quarto. Para terminarmos a aplicação 1, vamos resolver o da figura 5. Uma observação que colocamos aqui, como o momento em relação a A2 já foi calculado anteriormente, devemos calcular o momento em relação a A1 e A3, para assim fazermos o somatório em relação ao eixo x' e y', como fizemos na figura 4. Em relação ao eixo x' e y' da figura A1, o centroide da figura vai ser menos 2 em x e em y 0,5, tendo a sua área como 4 metros quadrados. O centroide em relação a x' e y' do produto, aplicando na forma, obtivemos 13 metros a quarta. A1 em relação ao centroide, também o produto de inércia vai ser igual a zero. Para a figura 3, calculamos da mesma forma. Sabemos que o produto de inércia vai ser igual a zero devido ao eixo de simetria. Em relação ao eixo x', y' e A1, o centroide da figura dá 4 metros e em y 5,5 metros, sua área 4 metros quadrados. Aplicando na forma, que já é conhecida, obtivemos 44 metros a quarta. Logo após, vamos fazer o somatório e obter o produto de inércia em relação ao eixo x' e y' de toda a figura. Somando eles, obtivemos 52,5 metros a quarta. Resolvendo a aplicação 2, para o cálculo de produto de inércia. O cálculo de produto de inércia da figura 1, em relação aos eixos coordenados x e y, vamos aplicar uma integral dupla para podermos descobrir o produto de inércia em relação a x e a y. Dessa forma, vemos o intervalo em x
e vemos um intervalo em y também. O intervalo em x vai de 0 a 2 e o intervalo em y de 0 a 6. Calculando essa integral, vamos obter 36 metros a quarta. Em relação à figura, o centroide, temos a área 12 metros quadrados, como vimos lá atrás, na figura 1, podemos ver que elas são iguais. O centroide são os mesmos. Calculamos aqui o produto de inércia, jogamos na forma e obtemos que o produto de inércia em relação a x e a y é igual a zero. Em relação ao eixo dado x' e y', o produto de inércia aplicado na fórmula, encontramos menos 4,5 metros a quarta. Resolvendo a figura 2, de forma análoga, aplicamos o intervalo em x e em y, vamos obter o centroide em relação a x e y, que vai ser igual a 3 metros a quarta. Também obtivemos a área, seu centroide em relação a x e em relação a y, o centroide da figura. Aplicamos naquela fórmula e obtivemos que o centroide do produto XY é igual a zero. Em relação ao eixo x' e y', aplicando na mesma fórmula, obtivemos um resultado de 1,5 metros a quarta. Para a figura 3, segue o mesmo princípio. Vamos obter os intervalos, e não podemos errar esse intervalo, senão a conta está perdida. Um intervalo de menos 2 a 4 em x, de 5 a 6 em y. Obtivemos 33 metros a quarta. Em relação à figura do centroide, encontramos a área também, o x barra, que é o centroide, 1 metro, o y, 5,5 metros. Jogando na forma, também vemos que dá igual a zero. Em relação ao x barra e y barra, aplicando na mesma fórmula, obtivemos menos 6 metros a quarta. Para a figura 4, como aplicamos lá, como vimos lá na aplicação 1, também vamos fazer aqui. Vamos separar as figuras, achar suas áreas, como já temos a A1 e A2, também guardamos elas para podermos, no final, efetuar o somatório e obtermos o centroide da figura total. A figura 3 é a que vamos calcular agora. Como já temos a figura 1 e a figura 2, os seus resultados, vamos calcular da figura 3. Aplicando também, da mesma forma, a integral dupla, obtivemos que o centroide do produto e o produto de inércia aqui deu igual a 24 metros a quarta. A3 em relação ao centroide da figura. Também achamos o centroide da figura, 1 metro em x, 3 metros em y, sua área 8 metros quadrados.
vimos que o produto de inércia em relação a xy deu igual a zero. Área 3 em relação a x' e y', aplicando na mesma forma, temos menos 3 metros a quarta. Pegamos o resultado lá atrás da figura A1 e A2, somamos com a figura 3 que obtivemos agora e encontramos menos 7,5 metros a quarta. E para finalizar, a figura 5, temos uma pequena observação. Como o momento em relação a A2 já foi calculado anteriormente, devemos calcular o momento em relação a A1 e A3 para fazermos o somatório dos momentos em relação ao eixo x' e y'. E da mesma forma que fizemos na aplicação 1. A1 em relação ao eixo coordenado dado x e y. Da mesma forma, lançamos na integral dupla. Um cuidado que temos que ter é com seus intervalos, para não trocarmos. Obtivemos menos 4 metros a quarta. Como foi feito nas outras figuras, encontramos a área da figura, o centroide em x e em y. Vamos fazer o produto de inércia, obtivemos que é igual a zero, e em relação a x' e y', lançando na mesma forma, obtivemos 13 metros a quarta. Logo após, vamos fazer em relação à figura A3, de forma análoga. Vamos obter 88 metros a quarta. Em relação ao centroide da figura, que temos aqui o centroide, 4 metros em x e 5,5 metros em y. Temos a área. Lançando todas as informações obtidas, temos que o centroide que o produto de inércia é igual a 0 metro a quarta. Em relação à figura 3, de x barra x' e y', obtivemos 44 metros a quarta. Vamos fazer o somatório. O somatório deu igual a 52,5 metros a quarta. E os produtos de inércias aplicados nas aplicações 1 e 2 serão iguais, pois os eixos são os mesmos, bem como o valor da área e da figura são iguais, como obtemos aqui. Agora vamos fazer deduções que definem os eixos e os momentos de inércia principais. Observando a figura abaixo, supomos que os momentos e produtos de inércia são respectivamente ix igual a integral de y ao quadrado dA. Quando eu faço x, eu uso a distância em y. E y igual a integral de x ao quadrado dA. Quando eu uso o y, eu uso o x, porque para calcular o momento em x, eu uso a distância em y. Para calcular o momento em y, eu uso a distância em y. E o produto de inércia será ixy igual a integral de xy dA. Com a rotação do eixo, vamos obter um novo eixo, x' e y'. Os seus momentos de produto de inércia são respectivamente ix' igual a integral de y' ao quadrado dA e y' igual a integral de x' ao quadrado dA. E o seu produto de inércia será ix' y' igual a
integral de x', y' dA. Através de cálculos geométricos, chegamos às seguintes definições para x', x', y', que esse x' é esse daqui, que é a distância do elemento infinitesimal até os eixos. São as coordenadas do elemento infinitesimal com relação ao novo eixo. Onde x' será igual a x cosseno de θ mais y seno de θ. Y' será igual a y cosseno de θ menos x seno de θ. Substituindo y' para acharmos o momento em relação ao eixo de x'. Y' já sabemos que será igual a y cosseno de θ menos x seno de θ. E x' é igual à integral de y' ao quadrado de a. Substituindo, ficamos com essa equação. Desenvolvendo, ficamos com essa equação aqui. E desenvolvendo de novo, ficamos com essa equação aqui embaixo. A integral em relação à área de y ao quadrado, cosseno ao quadrado, θ, dA, menos a integral de xy2 cosseno de θ, seno de θ, dA, mais a integral de x ao quadrado em relação à área, x ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dA. Sabemos que cosseno ao quadrado de θ é uma constante, cosseno seno é uma constante e seno ao quadrado de θ é outra constante. Tiramos, achamos essa equação. E resolvendo, sabemos que a integral de y ao quadrado de a é igual ao momento de inércia em relação a x. Aqui, ó, momento de inércia em relação a x. Substituindo, ficaremos com essa equação. A integral de x, y, dA é o produto de inércia. Sabemos que aqui é a identidade trigonométrica. Isso daqui, 2 cosseno de θ, seno de θ é igual a seno de 2θ. Aí ficaremos com essa equação aqui. E a integral de x ao quadrado dA é igual ao momento de inércia em relação a y. Aí ficaremos com essa seguinte equação. Ix' igual a ix cosseno ao quadrado de θ mais y seno ao quadrado de θ menos ixy seno de 2θ. Substituindo agora x' para acharmos o momento em relação a y'. X' nós já sabemos que é igual a x cosseno de θ mais y seno de θ. Substituindo, ficaremos com essa equação. Desenvolvemos, chegaremos à seguinte equação aqui, ó, onde sabemos que o cosseno é uma constante, tiro da raiz, tiro da integral. O 2 cosseno θ, seno de θ, é outra constante, tiro também. E a identidade trigonométrica, isso aqui é igual a seno de 2θ. E seno ao quadrado de θ também é outra constante, tiro da raiz aqui fora. Sabemos que isso daqui é o y. Y aqui, está acompanhando o cosseno ao quadrado. Sabemos aqui que é o produto de inércia, xy. E sabemos também que esse integral de y ao quadrado de a é igual ao ix. Substituindo, ficaremos com a seguinte equação. Agora vamos subir x e y para calcular o produto de inércia. Sabemos que a fórmula é ix', y' igual a integral de x', y' dA. X' nós sabemos que é x cosseno de θ mais y seno de θ. E y' é igual a y cosseno de θ menos x cosseno de θ. Substituindo, ficaremos com a seguinte equação. Desenvolvendo essa equação, vamos parar essa aqui. É tudo desenvolvimento aqui, pessoal. Que é igual a... Sabemos que isso aqui é constante, por isso que saiu da integral. Aqui é o produto de inércia, menos seno ao quadrado de θ, integral, que é outro produto de inércia em relação ao xy, mais cosseno de θ, seno de θ. Sabemos que isso aqui é o ix, menos cosseno de θ, seno de θ. E isso daqui é o integral de y ao quadrado de a, é o y. E isso daqui são identidades trigonométricas. Sabemos que isso daqui será cosseno de θ, seno de θ é igual a seno de 2θ dividido por 2. Substituindo, acharemos a seguinte equação. Ix', é igual a ixy cosseno ao quadrado de θ menos xy seno ao quadrado de θ mais ix seno de 2θ sobre 2 menos y
sendo 2 θ sobre 2. Desenvolvendo, ficaremos com a seguinte equação: xy linhas igual a ix menos y sobre 2 vezes cosseno de 2θ mais xy vezes cosseno de 2θ. Achamos essas três equações aqui, pessoal. Somando x e y, ficaremos com as seguintes equações: x' mais y' ix seno ao quadrado de θ mais y cosseno ao quadrado de θ mais xy seno de 2θ mais ix cosseno ao quadrado de 2θ mais y seno ao quadrado de θ menos xy seno de 2θ. Desenvolvendo, ficaremos com a seguinte equação: xy mais xy' mais y' igual a ix vezes seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ mais y cosseno ao quadrado de 2 cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui é a identidade trigonométrica, sabemos que é igual a 1. Substituímos, ficaremos com a seguinte equação. Como podemos ver, a soma dos momentos de inércia nos leva ao momento polar de inércia. x' mais y' igual a ix mais y, que é igual ao momento polar de inércia. As equações 1 e 3 são equações paramétricas de uma diferença de abscissa x' e ordenada x', y'. Para estabelecer essa propriedade, devemos eliminar θ das equações 1 e 3. Isto é feito transpondo-se x mais y dividido por 2 na equação 1. Elevando ao quadrado de ambos os membros das equações 1 e 3 e somando, ficamos com a seguinte equação: x' menos x mais y dividido por 2, tudo isso ao quadrado, igual a ix menos y dividido por 2 vezes cosseno de 2θ menos xy seno de 2θ, tudo isso ao quadrado. Sabemos que o i médio é igual ao ix mais o y dividido por 2. E o raio será raiz de ix mais y dividido por 2 mais o produto de inércia, em relação ao eixo x e y. Substituindo, ficaremos com a seguinte forma: x' menos i médio, tudo isso ao quadrado, mais ix mais y igual a r ao quadrado. Observando a imagem, podemos dizer que o i médio é esse daqui. Isso aqui é igual a somatório de y aqui, mais o i médio será o ix que está aqui, mais o y dividido por 2. O raio é esse daqui, esse pedaço aqui, será igual a raiz de ix mais y dividido por 2 mais o produto de inércia xy. Os pontos A e B são os que apresentam respectivamente os momentos de inércia máximo e mínimo. O máximo fica aqui nesse ponto e o mínimo fica aqui, como podemos observar nessa figura, né? Então podemos definir que o I máximo é igual ao I médio mais o raio. Ou seja, o I máximo é igual ao I médio que está aqui mais o raio, que é esse pedaço aqui, que eu vou chamar observando. E o I mínimo é igual ao I médio menos o raio. O I médio está aqui menos o raio. O produto de inércia será nulo, o que nos permite calcular a orientação dos eixos principais de inércia. Como o produto de inércia é nulo, sabemos que o produto de inércia é igual a essa equação aqui, ix menos y sobre 2 vezes seno de 2θ mais ix cosseno de 2θ igual, aí vai ser, como é nulo, vai ser igual a zero. Isolando, achamos tangente de 2θ igual a menos 2xy sobre xy e x menos y. Bom, meu nome é Vinícius, eu fiquei com a aplicação 3. Nessa aplicação ele pede para calcularmos os momentos de inércia dessa figura aqui, tal como a orientação dos eixos centroidais e principais de inércia dessa figura.
Primeiramente, eu peguei essa figura e dividi ela em 3 figuras. Figura 1 aqui em roxo, figura 2 em amarelo, figura 3 em vermelho. E com isso eu coloquei aqui alguns dados que eu já sei dessas figuras. Bom, eu já sei que o momento que o centroide em x da figura 1 vai ser 1, pois a figura é simétrica em x, a centroide dela vai estar aqui no meio, no caso, como a base é 6 em 3, só que aqui essa distância é 2, então para completar 3 vai ter que ter 1 aqui, como aqui é 0, 1, não é isso? Em y, como ela começa de 0 e tem uma altura que vai de 0 até 1, e a metade vai ser 0,5. A área, no caso, vai ser base vezes altura, 1 vezes 6 metros quadrados. Com isso eu tenho que x barra vai ser QY sobre a área. E QY vai ser a área vezes x barra, vai dar 6 metros. Do mesmo modo, eu calculo para qx, que vai ser a área vezes y barra, vai ser 3 metros cúbicos. Com isso eu vou para a figura 2. Figura 2, eu também sei que o x barra vai ser 1, já que ela começa de 0 e vai até 2, então a metade vai ser 1 em x. Em y, ela vai começar, no caso de 1, e vai até 5, então o momento, como aqui ela tem uma distância de 4, vai ser 2, mais 1, 3, mais 1, 3. A área vai ser, no caso, 4 vezes 2, 8 metros quadrados. X barra, que é QY sobre a área, vai ser 8 metros cúbicos, e QX vai ser a área vezes y barra, que vai ser QX de 4 metros cúbicos. Com isso eu posso para a figura 3, que eu sei do mesmo modo que a figura 1, x barra vai ser 1 metro, o y barra aqui, né, é 0,5, só que essa distância aqui tem 5, então 5 mais 0,5, 5,5. A área vai ser de 6 metros quadrados, do mesmo modo da figura 1. Eu sei que QY vai ser a área vezes x barra, que vai dar 6 metros cúbicos. QX vai ser a área vezes y barra, que vai dar 36 metros cúbicos. Agora eu fiz uma tabela aqui para salvar os valores e fazer um valor total do x barra e do y barra. Eu tenho que a área vai ser 8, 6 e 6, a área da figura 2, figura 1, da figura 3 e da figura 1. Eu tenho aqui que QX vai ser 3, 4, 33, QY 6, 8, 6. Somando isso, eu vou ter que a área total vai ser 20 metros quadrados, QX total vai ser 60 metros cúbicos, QY total vai ser 20 metros cúbicos. Com isso, eu posso calcular o centroide em x total e o centroide em y total. Eu sei que o centroide vai ser QY total dividido sobre a área, centroide em x, no caso vai ser 20 dividido por 20, vai dar 1 metro cúbico. E o y total vai ser QX sobre a área total, que vai dar o y barra total, que vai ser 3 metros, só 3 metros. Agora eu posso partir para o cálculo dos momentos. Utilizando o teorema dos eixos paralelos, eu vou ter que o meu centroide aqui, em relação ao eixo centroidal, o meu momento em x em relação ao eixo centroidal, vai ser igual ao momento em x da figura, no caso da figura 1, mais a área vezes a distância do centroide da figura 1 até o centroide de todas as 3 figuras juntas, até o centroide total, ao quadrado. Eu sei cada lado que o centroide da figura vai ser a base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais 6, que vai ser a área da figura 1, mais vezes 0,5, que é o centroide em y da figura 1, menos 3, que é o centroide de todas as 3 figuras juntas, o centroide total, ao quadrado. Substituindo os valores, eu vou ter que o momento de inércia em x em relação ao centroide de todas as 3 figuras juntas, até o centroide total, vai ser 38 metros a 4, ao eixo centroidal total. Do mesmo modo, eu vou calcular para y. Só que com y eu vou ter um pequeno detalhe. No lugar da distância em y, eu vou utilizar a distância dos centroides em x, no caso a distância do centroide dessa em x até o centroide de todas as 3 juntas em x. E aqui na forma eu vou ter olhando para y. Então, no caso, o que é base aqui vai ser a altura aqui.
No caso, minha base vai ser 1 aqui e minha altura 6, já que eu estou calculando em relação a y. Calculando isso, eu vou ter que isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 1 vezes 6 ao cubo sobre 12. Então, o momento de inércia em y em relação ao eixo centroidal das duas figuras aqui vai ser 18 metros a quarta. Do mesmo modo, eu posso calcular o produto de inércia da figura 1. O produto de inércia em relação o eixo centroidal vai ser o produto de inércia da figura, que como é uma figura simétrica, que apresenta eixos de simetria, eu já sei que vai dar 0, que tem um teorema que diz que quando apresenta eixo de simetria dá 0, mais 6 vezes a distância em y vezes a distância em x. Eu vi o quê? Que a distância dos centróides em y vai ser, no caso, em menos 1, vai dar 0, então eu sei que esse produto aqui vai dar 0, então eu vou ter que o momento do produto de inércia em relação às três figuras, ao eixo centroidal das três figuras vai ser 0. Com isso eu posso passar para a figura 2. A figura 2 eu vou calcular de maneira análoga, do mesmo modo que eu calculei a figura 1, substituindo só a área, no caso, a base e a altura vai substituir também da mesma maneira da x para y vai ser o contrário, como visto. A distância em y vai ser a distância do centroide dela até a distância do centroide total, do mesmo modo. Com isso eu vou ter que o momento em relação a x vai ser 10,666 metros a quarta, o momento em relação a y vai ser 2,66 metros a quarta. O produto de inércia também foi do mesmo modo. Eu tenho que para a figura anterior que a distância do centroide em y e a distância do centroide em x foi 0, o momento aqui também é 0 por simetria, então o produto de inércia também vai ser 0 em relação ao eixo centroidal. Para a figura 3, eu também faço a mesma coisa que eu fiz para a figura 1 e para a figura 2. Substituo a base e a altura, a área vai ser 6 do mesmo modo, o centroide em x vai ser 5 menos 3 ao quadrado. Calculando isso, eu vou ter que o momento em relação a x, em relação ao eixo centroidal, vai ser 38 metros a quarta. Para y, da mesma maneira, eu vou inverter a base, no caso aqui que era base virou altura, que era altura virou base. Eu vou ter que a distância x vai ser 0, então meu tempo aqui é 0, e eu vou ter que o momento em relação a y vai ser 12 metros a quarta. O produto também eu calculei da mesma maneira, aqui vai ser 0, a distância em y é 0, então o produto em relação ao eixo centroidal, o produto de inércia em relação ao eixo centroidal vai ser 0. Com isso, eu posso fazer também uma tabelinha para acumular os valores. Quando somando os valores do momento de inércia em relação a x e somando o momento de inércia em relação a y, somando o produto de inércia, eu vou ter que o x total vai ser 86,666, o y total vai ser 38,666 metros a quarta, e o xy vai ser 0, já que eles eram 0. Agora eu posso calcular as minhas orientações. Calculando a orientação do eixo centroidal, eu vou ter o quê? Que aqui, que o produto de inércia total é 0, então eu já sei que esse negócio vai dar 0. Então tangente de 2θ será igual a 0. Onde é que a tangente é igual a 0? A tangente é igual a 0 em 0 e em 180. Só que aqui eu tenho que 2 vezes 0 vai dar 0, né? 0 dividido por 2 é 0. E no caso 180 dividido por 2, 90. Então o meu θ, para eu colocar aqui para atender essa verdade, vai ter que ser 0 e 90. Eu tenho também uma propriedade que diz que o θ mínimo mais 90 vai ser igual ao θ máximo. Então, só de olhar aqui eu já sei que o θ máximo vai ser esse θ2 e o θ mínimo vai ser 0. Já que eu tenho esses dois θs, esse aqui será o mínimo e esse aqui será o máximo. Agora eu posso calcular o I máximo e o I mínimo para saber a orientação do eixo principal. Eu tenho que o I médio vai ser x total mais y total dividido por 2, que vai dar 62,666 metros a quarta. Posso calcular o raio, que o raio vai ser x menos y dividido por 2 ao quadrado, mais xy vai ser o produto de inércia ao quadrado, o produto de inércia total ao quadrado. O produto de inércia a gente viu que dá 0, o produto de inércia total, né? Então ao quadrado dá 0. E resolvendo essa propriedade aqui, tirando, posso cortar o quadrado com a raiz, e resolvendo isso aqui eu vou ter que vai dar 24 metros o meu raio.
Com isso, eu vou ter que o máximo vai ser o IMED mais o raio, 24 mais 62,66, que vai dar 86,666 metros a quarta. E o mínimo vai ser o IMED menos o raio, que vai dar 62,4 menos 24, vai dar 38,666 metros a quarta. Agora sim, eu posso partir para a figura 5, que eu também resolverei de maneira análoga da figura 4, da mesma maneira. Primeiramente, eu também dividi ela em 3 áreas. Essas áreas eu coloquei, eu achei os centroides em X e em Y, a sua área, e o seu TY e TX, da mesma maneira que eu achei para a figura 4. Da figura 2 eu também achei, que no caso foi 1, 3, a área foi 12, no caso porque a altura todinha é 6 e aqui essa distância aqui é 2 metros, aí 12, 6, 12. E TX e TY também achei de maneira análoga, multiplicando a área por x barra e a área por y barra. Da figura 3 também da mesma maneira, eu achei x barra 4 metros, y barra 5,5 metros, a área 4 metros ao quadrado, mesmo modo da figura 1, e QY vai ser a área de x barra, QX a área vezes y barra, que vai dar 16 metros cúbicos QY e 22 metros cúbicos QX. Agora eu peguei uma tabelinha também para armazenar os dados da mesma maneira da figura 4. Eu armazenei tendo que a área total vai ser 20 metros ao quadrado, o QX total vai ser 60 metros ao cubo e QY total vai ser 20 metros ao cubo. Com isso eu vou ter o que? Que o meu X total vai ser a área total vezes QY total dividido pela área total, vai dar 1, QY total é 16, 20 dividido por 20 dá 1, e aqui 60 dividido por 20 vai dar 3 metros cúbicos. Com isso também posso calcular do mesmo modo que eu calculei para a figura 4, calcularei agora para a figura 5 os momentos de inércia em relação a x em relação a y, substituindo valores da base aqui da altura, dividido por 12, a área, a distância do centroide em y da figura 1 e a distância do centroide em y da figura total. Resolvendo isso, eu vou ter que o momento de inércia em relação a x em relação ao eixo centroidal vai ser 25,666 metros a quarta, 333 metros a quarta. E em y também inverti o valor da base, que era a base de altura, do mesmo modo. Aqui eu vou ter esse produtozinho aqui, vai dar 36. Resolvendo isso, eu vou ter que o momento de inércia em y em relação a toda a minha ao eixo centroidal lá vai ser 41,333 metros a quarta. Com isso eu posso calcular o produto de inércia. Do mesmo modo, por simetria, eu vou ter que aqui vai ser 0, a área vezes a distância em y vezes a distância em x, no caso deu 30 metros a quarta. Do mesmo modo, eu calcularei para a figura 2. O produto de inércia é o momento de inércia em x, o momento de inércia em y, substituindo os valores da base da altura, as distâncias, a área. Eu vou ter que em x vai ser 36 metros a quarta e em y 4 metros a quarta. Aqui o produto de inércia também, no caso desse vai dar a 0, pois a distância y, a distância x vai ser 0 e simetria aqui também vai dar 0, né? Aqui é simétrico para 0. Então o produto de inércia será 0, essa é a figura 2. Agora eu posso para a figura 3. A figura 3 ela calcularei também do mesmo modo que eu calculei as outras duas. No caso, o produto de inércia aqui vai ser do mesmo modo, substituindo na base, a altura, 4, 1, dividindo aqui eu tenho que encher, vai ser 25,333 e em y vai ser 41,333 metros a quarta, aqui é figura 3. E aqui o produto de inércia da figura 3, a distância em x vai ser 2,5, a distância em y 3 e 0, então substituindo aqui vai dar 30 metros a quarta, produto de inércia em relação ao eixo das figuras, né? Com isso eu posso somar os meus dados com a tabelinha. Eu vou ter que o x total vai ser 86,666, o y total vai ser 86,666 e o produto de inércia total vai ser 60. Calculando aqui, eu vou ter que, como o x total e y total são iguais, eu vou ter que o denominador aqui será 0. Como o denominador é 0,
eu tenho que isso aqui é indeterminado, não existe, não pode existir. E partindo do princípio, onde é que a tangente não existe? A tangente não vai existir, no caso, em 90 e em 270. Então, como eu tenho aqui tangente 2θ, 90 dividido por 2, 45, 270 dividido por 2, 135. Assim, eu tenho também que, do mesmo modo que eu vi a figura 1, eu sei que 45 será o θ mínimo e θ2 será θ máximo, 75, pois 45, que é o mínimo, mais 90 vai dar o máximo. Então, eu tenho que esse será o máximo e esse será o mínimo. Do mesmo modo, eu posso calcular o I médio, vai ser x mais y dividido por 2, ou seja, como eles são iguais, vai dar 86,66 nessa quarta. Agora eu posso calcular o raio, vai ser x menos y. Eu sei que isso aqui vai dar 0, dividido por 2 ao quadrado, então vai ser no caso 60 ao quadrado. Posso contar o quadrado, então vai dar 60 metros. Então o I máximo vai ser 146,666 metros a quarta, e o I mínimo vai ser 26,666 metros a quarta.